Olha só, aqui no Lucro do Dia a gente está falando sobre um tema, finanças pessoais. Você sabe que esse tema não é muito minha praia, por isso a gente tem um convidado que é o Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. E a gente vai falar aqui sobre a continuidade de um vídeo que a gente já gravou aqui para o Lucro do Dia, que a gente está falando sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, e chegou no tema, eu estou quebrado, e aí? O que eu faço para sair desse buraco? Vamos lá? E antes da gente começar esse vídeo, eu quero lembrar, se você não é inscrito ainda no Lucro do Dia, chegou a hora, meu amigo. Aqui embaixo tem o botão de se inscrever, inscreva-se, ative o sininho, siga a gente nas redes sociais também. No Instagram é @André_S Souza pra gente compartilhar um monte de ideia, conteúdo e também fazer pergunta e ser brother, beleza? Bom, vamos pro vídeo aqui mesmo, pro assunto, né? Estou aqui com o Cadu mais uma vez, Carlos Eduardo Bacelar. Obrigado por sua participação aqui no Lucro do Dia mais uma vez. Cadu, fale um pouco sobre você. Quem é você? Bom, tudo bem, André? Eu sou planejador financeiro, coach, trabalho com mentorias e treinamentos na área de finanças, né? Não só de finanças pessoais, mas de todo o processo de planejamento financeiro, seguros, proteção de patrimônio, sucessão patrimonial e aí vai embora. E trader. Trader. Que você falou no outro vídeo. Legal. Se você não viu o primeiro vídeo que a gente gravou aqui, que o Cadu até fala mais sobre ele também, deixa eu vir pra cá, né? Ok? Aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, vai aparecer o primeiro vídeo que a gente gravou, né? Falando sobre finanças pessoais. Mas vamos lá. Cadu, é o seguinte. Olha só, tem várias situações de uma pessoa normal, situações financeiras. E uma delas é por qualquer motivo, essa pessoa pode ter passado por alguma dificuldade. Pode ter perdido o emprego, ele pode ter feito decisões erradas na vida, normal, todo mundo é o ser humano, né? Ou pode ter tido uma empresa aí quebrado e ficado cheio de dívidas, e aí chega numa situação em que eu estou com a famosa corda no pescoço. Eu tenho contas para pagar, aluguel para pagar, energia que está vencendo, cartão de crédito rolando uma dívida absurda, eu tenho filho na escola e 1 milhão de coisas acontecendo e não tenho renda. E aí? O que eu faço? Eu sei que talvez eu tenha chegado num limite aí bem puxado, né, para você responder. Se alguém tiver nessa situação, a primeira coisa que falo, sem saber o que é, não se preocupe que Cadu está aqui para te salvar. Cadu, o que eu faço se eu estiver nessa situação? Não, todo mundo tem um amigo. Não, eu tenho um amigo que tá assim, que a situação apertou e tudo. Se você tem esse amigo, já lembra de compartilhar o vídeo, hein? E o amigo, né? Não é a pessoa, mas o amigo que tem dificuldade, que tá apertado. A primeira coisa que a gente vê é o seguinte: o cara chegou nessa situação por falta de educação financeira, tá? Então vamos entender que aquilo que a gente falou no vídeo anterior são as raízes do que leva alguém a quebrar, né? Eu vou fazer um corte aqui, meu amigo. 100%, eu vou te botar na parede, 100% das vezes você acha que é planejamento financeiro, falta de planejamento financeiro, e se o cara tiver uma empresa e quebrar, e ele tiver planejamento financeiro, então ele tem que fechar essa empresa antes, é isso? Olha só, eu não vou dizer 100%, porque de vez em quando aparece um tsunami, um tornado, alguma coisa do tipo. Mas fora essas grandes catástrofes, algum problema de saúde realmente inesperado, alguém que se cuidava e tudo mais, porque tem também essa coisa, fui pego de surpresa, tive que fazer uma cirurgia do coração, mas o cara não fazia uma atividade física, comia tudo que queria e o que não queria, só o que não presta, fumava, levava uma vida completamente louca, então ele não foi pego de surpresa. Concorda comigo? Agora eu tô concordando, garoto. Então... É a mesma coisa na empresa. A minha empresa, a culpa é da crise, a culpa é dos tributos, a culpa é do meu funcionário, a culpa é culpa. E culpa o mundo todo se desculpando. Então, se a empresa teve dificuldade, alguma coisa, se ele é o dono da empresa, alguma coisa ele deveria ter feito que ele não fez. Ou alguma coisa ele fez que não deveria ter feito. Né? Às vezes alguma retirada, algum capital de giro que deveria ter ficado dentro da empresa e ele acabou sacando para fazer uma viagem, sei lá,
Né? Aqui eu estou sendo um pouco mais, assim, com hipóteses, porque cada caso é um caso. Mas o fato é, uma vez que eu estou quebrado, estou no vermelho, o que fazer? Eu vou dar 4 passos. Ótimo. 4 passos, para a gente ser bem sucinto, bem direto. E aí, pega uma caneta agora, mas não pega a caneta vermelha. Se pegar a caneta vermelha, o dedo vai cair. Pega uma caneta azul, que a gente vai pro azul, tá? Não vai dar certo se você Não, fizer com caneta vermelha. Se for com caneta vermelha, não vai dar certo. Pega uma caneta azul. E anota, vou dar aí 1 minutinho para você pegar uma caneta azul e um papel. 1 minute, 37 seconds later. Se não deu 1 minuto, eu sei que não deu 1 minuto, mas você pode dar pause no vídeo. Mais fácil. Vamos lá. Primeiro passo. Gente, parece óbvio, mas a maioria das pessoas não pensa nisso. Pare de gastar. Pare de gastar. Pare de gastar. A primeira coisa que você tem que fazer é cartão de crédito. Cartão de crédito é um vício. Então, se esse vício te faz mal, corta o cartão de crédito. Mas corta mesmo. Pega a tesoura e corta. Literalmente. Meio, literalmente. Né? Para não correr nem o risco. De preferência, cancela. Porque Acho às que é vezes o melhor cara ainda faz a compra na internet sem o cartão. Exatamente. Então, aqui é uma ilustração, mas assim, o que é importante é o que eu gasto hoje que eu não poderia gastar. Se eu estou endividado, eu preciso, obrigatoriamente, reduzir ao máximo o meu custo de vida. E muitas das vezes significa cortar mesmo na carne. E eu vou dar um exemplo assim, mais drástico, né? Mas que é muito comum ouvir. Não tenho mais onde cortar. A escola do meu filho, eu posso colocar numa escola pública. É um exemplo mais drástico, né? Quando mexe com filho, mais dolorido e tudo mais. Mas assim, o que eu quero dizer é que sempre tem como simplificar a vida. E esse seria o primeiro passo. Cadu, nesse primeiro passo, até para falar, né, você que já é meu amigo aqui do Lucro do Dia, já sabe mais ou menos o meu perfil aqui, né? E isso que você está falando, eu sou o teu cliente aqui, né? Porque muitas vezes eu guardo dinheiro todos os meses. Então eu faço da outra maneira que fica fácil na minha cabeça. Entra o dinheiro, eu guardo e o resto eu gasto. Mas esse negócio do cartão de crédito, sabe o que acontece comigo? Outro dia eu fiz uma limpa. E se eu sou o dono de uma empresa, eu quero ter renda certa todos os meses. Então eu vou fazer algum produto que o cara vai passar lá, um aplicativo ou alguma coisa do tipo, e todo mês vai cair uma renda. Sim. Agora, eu, na minha visão de cliente, cara, muitas vezes eu vou comprando coisas e aí todo mês cai R$300 de uma coisa, ou 400 de outro plano que eu fiz, um plano de empresa aérea que você faz, um outro plano de outra coisa que você faz, daqui a pouco um outro aplicativo, ou isso, aquilo, quando você vê, cara, tipo, tá enorme o teu cartão de crédito. Uma vez eu fui fazendo limpa, eu tinha tinha uns 2 ou 3 aplicativos de música que eu pagava. Eu não sabia que eu pagava, entre aspas, eu sabia, mas tipo, ia deixando, entendeu? Audible, eu tinha 2 assinaturas no mesmo, então muitas vezes tem muita coisa que dá pra você ir cortando, eu já fiz isso, sim. Mas vou fazer de novo depois que acabar o vídeo. Vamos pro passo 2. Próximo passo, importante. Pega um papel, escreve receitas e coloca todas as fontes e as possíveis fontes de receita. Se eu não tenho emprego, se eu perdi o emprego, eu preciso colocar possíveis fontes de receita. Porque aí eu vou criar um leque de opções, um leque de possibilidades, como a gente trabalha lá nas mentorias. Então, dentro desse leque de possibilidades, eu vou pensar o que eu mais gosto de fazer, o que me remunera melhor, o meu tempo, a minha dedicação, e o que é mais provável de conseguir, né? O que no momento atual seria mais fácil de implementar. Eu pego essas 3 variáveis para tomar uma decisão sobre fazer ou não
colocar ou não a mão na massa para que essa renda aconteça, tá? Então, eu preciso ter clareza de quanto eu ganho e de quanto eu consigo alavancar os meus ganhos. A gente não tem tempo aqui, mas existem N técnicas e N ferramentas para que a gente aumente as nossas receitas. E aí, cada caso é realmente um caso para a gente pensar, tá? Beleza. Esse seria o segundo passo, ter clareza sobre isso, para que eu veja possibilidades de ampliar a renda. Terceiro passo é fazer a lista com todas as minhas despesas. Eu cortei um monte de coisa lá no começo, ok? E agora, mesmo tendo cortado, eu preciso ter clareza sobre o que ainda sobra. E aí eu vou, um por um, colocando lá. Aluguel, a prestação do carro, combustível, Uber, o que quer que seja. Quando a gente faz isso, a gente percebe muita coisa que é supérflua. Coisas que respondem à pergunta: o que é que eu me sinto mais à vontade? De ter uma dívida ou de ter uma assinatura da Netflix, por exemplo? Vou fazer um merchan da Netflix, né? Uhum. O que me deixa mais à vontade? De ter uma assinatura, de ter uma dívida ou de jantar caviar? O que me deixa mais à vontade na vida? Ficar endividado ou cortar o chopp do final de semana? Talvez o problema é que muitas vezes as pessoas ficam tão estressadas e tão abatidas que elas falam: eu mereço fazer mais dívidas e gastar mais dinheiro e ter aquele momentinho ali de prazer. Mas é momentâneo e isso vai só te afundar mais, né? Falando sobre essa questão do dinheiro, né, do papel do dinheiro, o dinheiro ele compra somente prazer, ele não compra felicidade. E quando a gente faz um ajuste como esse de vida, né, de propósito e de equilíbrio, de finanças e tudo mais, a gente na verdade está comprando, entre aspas, ou está vivendo uma vida de propósito e de felicidade plena. Essa é mais ou menos a ideia. Então, se no primeiro passo eu cortei as fontes de dívida, então eu corto todas as fontes de dívida. No segundo passo eu vou fazer o quê? Ter clareza sobre a minha renda atual e as minhas possibilidades de renda. Terceiro passo, ter clareza sobre as minhas despesas. Esse é o terceiro passo. Receita menos despesa vai sobrar um saldo. E aí esse saldo que sobra, por quê? Porque não adianta a gente ser utópico e dizer, pegue suas receitas e pague suas contas. É furada, não funciona. Então, receita, despesa, eu consigo viver com essa despesa e vai ter um saldo aqui embaixo. Esse saldo é o quanto eu consigo destinar para o próximo passo, que é liste todas as suas dívidas. Mas você vai listar assim: uma descrição da dívida, a data que ela venceu, o valor, obviamente, da dívida, a taxa de juros e um último tópico, que é se é algo importante ou primordial ou essencial à vida ou não. Por exemplo, eu tenho uma dívida de energia elétrica. Cara, se eu não pagar, vão cortar a energia elétrica. Mas eu tenho uma dívida de um empréstimo no banco. Entre pagar o empréstimo no banco e pagar a energia elétrica, a gente vai acabar optando por conta dessa prioridade, mesmo que a taxa de juros não seja maior no caso, né? Então esse seria o passo. E aí o que nós vamos fazer? Com o saldo daquela receita menos despesa, nós vamos pegar esse saldo e negociar com os fornecedores. Então eu já vou para o fornecedor com a proposta. Fornecedor, eu te devo 10 mil reais, por exemplo. Eu tenho como te pagar 5 parcelas de R$1.000. Aceita? Mas eu devo 10, eu vou oferecer 5, claro. Uma coisa que tenha certeza, desconto é de Deus. Eu não corro risco de ficar mal visto pelo fornecedor, pelo banco. O banco fala nunca mais quer me ver. Agradeça a Deus. De ouro. Agradeça a Deus se o banco lhe disser que ele não quer mais lhe ver. Que é bom, né? Você quer dizer que você não vai precisar ficar fazendo dívida Fazendo mais dívida, exatamente. Porque os bancos comerciais, a única preocupação deles é comprar o dinheiro, né, barato e vender caro. Ou talvez da maior parte dos bancos. Eu não vou dizer que todos sejam assim.
Mas o que é mais mal visto? Alguém que está fazendo uma proposta para pagar uma dívida ou alguém que está fazendo a dívida? Então, falando com todo amor e carinho, se você está endividado, você já está mal visto. Tá, entendi. Entendeu? E talvez, e na minha experiência assessorando outras pessoas em negociações, né, outros clientes, o que eu percebo é que muitos fornecedores, por dois motivos principais. Por necessidade. O cara também está quebrado e está precisando de dinheiro a qualquer custo e ele fala, é um dinheiro que estava perdido, que vier lucro, eu aceito a sua proposta, dá aqui os 5 mil e a nossa dívida está quitada. Seja por necessidade ou seja mesmo por valores ou por hombridade. Poxa, eu reconheço que você está querendo pagar e tudo mais. Vamos lá, eu não consigo chegar nos 5 mil, mas eu vou tirar todos os juros e toda a multa para você vai me pagar só o valor principal, que era de 7, por exemplo. E ainda parcelo para você. E aí é uma outra possibilidade. Então, os 4 passos básicos para sair do buraco financeiro é: elimine as fontes de dívida. Então, tudo aquilo que é uma fonte de dívida, como cartão, assinaturas mensais, coisas supérfluas que a gente vai fazendo, né? Né, tipo, André? 2 assinaturas de áudio, né? Tipo essas coisas assim, aquela assinatura que você nunca foi, aquele clube que você paga, que você nunca usou, né? Então, elimine tudo isso. Elimine as fontes de dívida. 2, tenha clareza da sua renda atual e das suas possibilidades de aumentar a renda. 3, tenha clareza das suas despesas atuais e corte na carne, né? Tire o máximo possível. E uma coisa importante, sempre deixe, mesmo que você esteja endividado, uma parcela, mesmo que pequena, para lazer. É muito comum cortar todo o lazer. A mente acha lindo, porque vai pagar a dívida mais rápido. Mas toda a parte emocional acaba sabotando o processo. E aí entra essas famosas, eu mereço só hoje. E nesse só hoje vai o orçamento de 6 meses de economia, né? E o último passo, o 4º passo é, use esse saldo, né? Use o saldo das receitas e despesas para negociar com esses credores. Escolha um credor dentro daqueles critérios que eu expliquei agora há pouco e vá no credor. Se ele aceitar, ótimo. Se não, você vai no próximo credor. Sempre procurando uma condição para eliminar, cortar juros, multas, né? E às vezes até diminuir o valor principal da dívida. Maravilha, Cadu. E aí, para a gente finalizar, tem mais uma pergunta, que é o seguinte. Então, é possível sair do buraco por mais fundo que ele esteja. É possível. E é muito importante você ter, se caso seja essa sua situação, você ter controle emocional, né? Para você aguentar a porrada e tomar as decisões. Nesse momento, normalmente, a pessoa fica bem sob pressão. Que dica você daria, assim, para a pessoa conseguir ter forças para sair disso? Legal, muito legal. Continue anotando com a caneta azul, não anota com a caneta vermelha. Vou dar 3 exercícios rotineiros que fortalecem esse emocional. Primeiro, anota e faz. Se não fizer, não vai funcionar, tá? Anota e faz. Primeiro, pega um caderno e todos os dias você vai anotar nesse caderno, no final do dia ou no início do dia, falando do dia anterior, 5 ganhos que você teve no dia. 5 conquistas, 5 passos importantes. Por exemplo, eu ia gastar com não sei o que, alguma coisa supérflua e consegui me controlar. É um exemplo de ganho. Ou então, eu, ao invés de levar minha família para o lazer gastando dinheiro, eu fui para o parque com eles e a gente teve um momento super legal. E comprei um sorvete para o meu filho, foi super legal e barato. É um outro exemplo de ganho. Eu, em vez de comer fora, levei o Marmitex para o trabalho. É um outro exemplo de ganho. Visitei alguém muito querido. Outro exemplo de ganho. Todo tipo de ganho que você conseguiu ter. Negociei com um fornecedor e baixei a minha dívida. É um tipo de ganho. Então, olhe para a vida com outros olhos. Força a olhar para a vida com um olhar de aprendizados e de ganhos. Não com um olhar de derrotado. Se você se sente derrotado,
você é um derrotado. Se você se sente vencedor, você é um vencedor. Por mais que você esteja... Por mais que esteja caído naquele momento. Segunda dica importante para fortalecer o emocional. Nesse mesmo caderninho você vai anotar características pessoais eu sou. Então, eu sou equilibrado, eu sou disciplinado, eu sou corajoso, eu sou forte. Mesmo que você não se veja assim, coloque o que você gostaria que seja. Tem uma cientista de Harvard chamada Amy Cuddy que ela fala o seguinte: finja até tornar-se. Então, se você não se sente corajoso, finja que você é corajoso. Escreva lá no caderno: eu sou corajoso, eu sou corajoso, eu sou forte e tudo mais. Fortalecer a sua identidade. Então, as pessoas pensam: eu tenho, porque eu tenho algo, eu faço, porque eu tenho dinheiro, eu sou rico. A ideia é a gente inverter essa relação. Eu já me enxergo como rico. E aí eu penso: o que o rico faz? E eu ajo como os ricos. E se eu me enxergo como rico e ajo como rico, eu acabo me tornando rico, tendo dinheiro. Essa é a ideia. E o terceiro passo, então, o primeiro passo, motivos de ganhos e gratidão. Segundo passo, fortalecer essa identidade. E o terceiro passo, que eu acho que é muito legal e que é muito importante para mim, é ter o hábito de meditar. A meditação, ela desmascara algumas coisas, né? Eu costumo dizer que é como se a gente fosse um cavaleiro com uma armadura, e inclusive tem um livro muito bom falando sobre isso, e esse cavaleiro acaba em alguns momentos tirando peças dessa armadura, e a meditação permite que a gente tire essas peças, né? Se conheça melhor, perceba às vezes feridas lá de trás, crenças profundas lá de trás que ocasionam uma repetição de padrão de comportamento dos pais e tudo mais. Então, um processo de coach seria indicado, né, para poder tratar essas crenças. Mas como a pessoa já está quebrada e nem sempre é tão fácil ter acesso a esse tipo de profissional, então ele vai meio que fazer um auto-coaching e a meditação vai ajudá-lo nisso. 5 minutinhos, senta, né? Eu gosto de fazer olhando para o espelho, olhando para mim, sem falar uma palavra. Quando os pensamentos vêm, simplesmente agradece aquele pensamento e deixa ele seguir, né? Fecha os olhos, fica ali naquele momento. É impressionante como a gente acaba descobrindo coisas impactantes sobre nós mesmos. Maravilha! Colaborou muito aqui com o Lucro do Dia. Muito obrigado, Cadu. Espero que você tenha gostado. Com certeza você gostou. Se gostou, dê like aqui pra gente saber que tá no caminho certo também. E olha, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Pega o link aqui, ó, bota nas redes sociais, bota no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp. Manda pros amigos. Não precisa ser pros endividados não, né? Qualquer pessoa, porque pode até proteger o cara de chegar numa situação ruim. Beleza? E aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais. Tchau.